programação pelo Facebook. Vamos lá. Você é nosso convidado também nesta manhã de quinta-feira. Todo-poderoso, glorioso, grande, maravilhoso, tremendo, justo, fiel, verdadeiro, bondoso, salvador, perdoador, aquele que está sempre com os ouvidos atentos a tudo que oramos, a tudo que falamos, com os olhos atentos a tudo que fazemos, e aquele que está atento a todas as nossas necessidades. Esse é o nosso Deus e Senhor, a quem nesta manhã vamos cultuar em espírito e em verdade. Aceita-nos, Senhor, como adoradores do Senhor. Fala conosco. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que não é seu. Sejam das obras da carne, sejam por tentações, sejam por vezes causas espirituais. Dá-nos graça e força para resistirmos ao diabo, porque a tua palavra diz que resistirmos a ele e ele fugirá de nós. Graças te damos, Senhor, e reconhecemos toda a tua bondade, toda a tua compaixão para conosco. Aceita-nos mais uma vez nesta manhã como adoradores do Senhor, cultuadores do Senhor. Nos reunimos aqui para reverenciar o Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu apresento a Ti no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Estamos aqui tentando melhorar a qualidade do som, mas deixa eu dizer para vocês, nós não temos recurso aqui técnico para melhorar essa qualidade de som muito, não. Eu acho que o máximo que eu consigo melhorar é isso, né? Não vejo condição de melhorar mais, não tenho recurso aqui para melhorar mais do que isso. Isso aqui. Sinto muito. Eu fico triste, mas... Bom, vamos lá. Hoje eu acho que eu não vou tossir, porque ontem eu ganhei um xarope, né? E ele, olha, depois de 10 dias, primeira noite que eu durmo, realmente foi essa. Você gostou da minha camiseta, Jairico? Ela é tão velha. É antiga essa camiseta aqui, meu Deus. Mas não, minhas roupas são tudo velhas, né? Pronto, foi só falar. Mas aí esse xarope realmente funcionou, viu? E eu dormi essa noite, não tive muita tosse, já tomei agora de manhã também. Né? Só não forçar muito, mas acho que vai dar para a gente fazer a programação mais tranquilo, sem aquele tosse, né? Muito bom o xarope, fico feliz, porque o que estava me incomodando era a tosse mesmo, sabe? Ia falar que a pessoa tossia, aumentava um pouquinho o tom de voz, tossia, e fica difícil, né? Mas, tudo sendo resolvido,
hoje a gente vai trazer um alerta que nós já trouxemos, né? Não trouxemos, né? É que a gente vai acostumando a falar assim, né? Né? Bom, precisa caprichar. Enfim, então a gente vai falar desse assunto hoje e acho que vale a pena, porque a gente vai trazer uma outra abordagem sobre este assunto. Alienígenas, ETs, porque eu creio. E que bom, eu fico feliz quando eu vejo que mais pessoas creem assim também, né? E eu descobri que existem muitas pessoas que creem dessa forma, como eu consigo ver, que o arrebatamento da igreja vai ser tratado como uma abdução, que alienígenas estiveram aqui na Terra e retiraram daqui um grupo de pessoas. E coincidentemente, esse grupo de pessoas eram cristãos verdadeiros. Então eu não sei o que você pensa sobre isso. Realmente eu não sei. Mas eu não acredito em ET, extraterrestre, alienígenas. E eu respeitando, se você acredita, eu respeito o que você acredita, mas eu não concordo, né? Respeito a sua maneira de pensar, sua maneira de ver o mundo, eu respeito, mas eu não concordo. E eu vou colocar aquilo que a Bíblia me leva a entender sobre extraterrestres. A Bíblia não nos dá nenhuma razão, nenhuma, para a gente acreditar que haja vida. Você também, Hassan, você crê assim? Que bom. Mais um, né? Então, a Bíblia não dá nada para a gente acreditar que haja vida em outro lugar do universo. Nenhum lugar. Ah, mas só a gente? É, só a gente. Né? E a Bíblia nos traz razões importantes pelas quais os extraterrestres não existem. A gente só precisa prestar atenção naquilo que está escrito, né? Mas isso tudo não tem impedido pensadores, teólogos, astrônomos, escritores e fãs do fantasioso, da ficção científica, de considerar que existam outros seres por esse universo afora. E se a existência e a descoberta de vida extraterrestre fosse comprovada? Você mudaria a maneira de ver o cristianismo? O seu cristianismo seria abalado de uma forma ou de outra? Porque a gente então teria que considerar e começar a colocar em questão o impacto que esses seres de outro planeta causariam na fé cristã. E nós teríamos que voltar a descobrir ou voltar a conversar a respeito da identidade da obra do nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque a Bíblia diz para nós que Deus enviou seu Filho unigênito. O que é o Filho unigênito? É o Deus encarnado. Deus homem. Para quê? Para salvar a humanidade e redimir a criação. E agora? Essa redenção inclui vida em outros planetas? Porque é para redimir a criação. Ou será? São perguntas que a gente vai ter que começar a fazer para nós mesmos, para a gente discutir a respeito do assunto, para a gente conversar. Ou será que Deus também se manifestou nesses outros planetas? Será que o Filho unigênito, que é a única representação física de Deus, a única representação física de Deus que nós conhecemos é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra. Será que uma forma de vida avançada, consciente, né, como dizem que são os extraterrestres, uma forma de vida de outro mundo, poderia cometer um pecado e precisar da redenção da mesma forma que nós? A Bíblia deixa claro uma coisa para a gente. Eu gosto de ler o que as pessoas vão escrevendo. Às vezes a gente interrompe a pregação para ler, mas é interessantíssimo a opinião de quem está ouvindo, né? Se voltarão a falar, tá certo, Elis, eu também concordo com você. A Elis está citando uma passagem aqui do Novo Testamento que diz que as pessoas vão se ater, se prender às fábulas. Eu concordo com você, Elis. Mas a vida humana, segundo a Bíblia, em Levítico, isso aqui é bom você ter esse entendimento, esse conhecimento, porque amanhã ou depois, numa conversa, num lugar, num café, na casa de alguém, né, a gente vai descobrir que aquelas pessoas acreditam em vida extraterrestre. E aí, o que nós vamos falar para eles? Não, ó, que bom, se acredita, tudo bem, fica por isso. Não, nós temos que levar a verdade. E a Bíblia diz clarissimamente, texto no contexto, em Levítico, Velho Testamento, capítulo 17, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Porque a vida da carne está no sangue. Então a nossa vida está no sangue. E isso leva a um entendimento, por exemplo, dos testemunhas de Jeová, que não pode haver transfusão de sangue e tal. Mas enfim, se existem alienígenas, seres de outro planeta, onde é que está a vida dessa gente? Porque a nossa vida está no sangue, e a vida deles? E o que teria que ser sacrificado para salvar esses seres?
perdão. Nós aqui tivemos o sacrifício do Cristo Jesus. Agora, ficaria a pergunta: será que o derramamento do sangue humano de Jesus poderia salvar criaturas de outros mundos? Ou Jesus teria que se encarnar nesses outros mundos para salvá-los do pecado? Precisamos colocar isso. É alguém que crê nesse tipo de coisa precisa responder isso para a gente. Porque para nós a vida está no sangue. Levítico 17:11. Outra coisa que a gente precisa pensar antes de crer ou não crer em alguma coisa. Os extraterrestres são imagem e semelhança de quem? Porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Por que a Bíblia diz isso? Porque Deus não tem um corpo físico. Deus não tem corpo. Então, quando a gente diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, está dizendo que nós somos imagem e semelhança da racionalidade de Deus, da moralidade de Deus, da sociabilidade de Deus. É isso que quer dizer ser imagem e semelhança, porque Deus não tem corpo físico. Mas a gente não fala da mão de Deus. Sim, mas é só para a gente entender as coisas. Deus é espírito. Se esses alienígenas, caso eles existam, eles seriam capazes de refletir essas mesmas características de racionalidade, de moralidade, ou melhor, de moralidade, de sociabilidade. Eles poderiam ter isso também. Mas eles são seres avançados. Mas então eles não são a imagem e semelhança de Deus? São coisas que a gente precisa pensar. Não é simplesmente, eu acredito, ou simplesmente eu não acredito. Lá, quando houve o dilúvio foi aqui na Terra. Eu creio que o dilúvio foi algo mundial. Foi a Terra toda. Não foi só uma parte da Terra. Foi só aquela região do mundo. Não. O dilúvio foi mundial. Foi total. A Terra toda ficou coberta de água. Será que durante o dilúvio esses extraterrestres pegaram uma pedra qualquer aqui da Terra que estivesse coberta de bactérias ou líquido e levaram para Marte, por exemplo? Será? E aí colocaram lá essa pedra num determinado lugar lá. E esta pedra acabou se desenvolvendo, com essas bactérias, fungos, acabou se desenvolvendo num novo ser. Será que é isso? Será que é tão simples assim a vida? Porque não é isso que Gênesis 1 diz.
né? Gênesis 1 fala da criação do universo, tudo. Será que esses extraterrestres, que eu a partir de agora vou chamá-los de demônios, foram capazes de levar para outros planetas, além desta pedra, levar árvores, arbustos, animais, insetos? Será que eles levaram tudo isso para outro planeta? E outro planeta com um ambiente semelhante ao da Terra, para que tudo isso pudesse reviver, procriar, crescer. Agora, a Bíblia diz que a vida é pela bênção do Espírito. Então é improvável que isso tenha acontecido. É improvável também que a vida tenha sobrevivido sem a bênção do Espírito. Então existiram criações paralelas à criação do homem aqui na Terra? Pode ser isso, mas a Bíblia não menciona isso. A Bíblia nem chega perto de falar alguma coisa disso, não é? A gente precisa estar com os olhos abertos, entendendo do que nós estamos. Mas eu vi o piloto, não sei de que aeronave, viu. Ele viu o quê? A gente já discutiu aqui semana passada, semana retrasada, sobre a inteligência artificial, sobre que a gente vê aquilo que se quer que a gente veja. Porque nós somos predispostos a isso. Quantas denominações já predispõem os seus frequentadores a determinadas situações antes deles chegarem naquilo que eles chamam de culto. As pessoas já saem de casa predispostas a ver o falso se tornar realidade. E o curioso é que sempre quem fala de relatos, né, quem narra esses encontros com extraterrestres, falam de que eles são etéreos, passageiros. Parece um negócio, né, maligno. Será que esses alienígenas não são, na verdade, um grande engano, um grande engodo de Satanás sendo lançado, sendo jogado aí pelo mundo? Porque Jesus Cristo, por aquilo que a gente lê na Bíblia, ele era genuíno. Ele era verdadeiro, não era algo etéreo, sabe? Não era algo assim, feito de plástico ou alguma matéria. Jesus Cristo era carne, osso, fibras, músculos. Ele era um homem como nós somos. Então tudo vai levando a gente a concluir que essa coisa de alienígenas é, na verdade, uma atividade demoníaca. Uma atividade de demônios, nada a ver com alienígenas, já preparando para
a grande operação do erro, que vai ocorrer, imagino eu, no arrebatamento da igreja. Veio aí uma nave, lotou com esses crentes aí e levou embora todos. Não tem mais ninguém aqui. Esta é a operação do erro que a Bíblia narra, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Se abrir sua Bíblia agora aí, você vai ver do que se trata isso. Eu não estou afirmando que é, ou que seja, ou que será. Eu estou dizendo a possibilidade. Olha aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Você vê que não é todo mundo que acredita. Tem pessoas que se autodenominam cristãs que creem nisso? Tem sim. Mas não é todo mundo que acredita. Talvez seja essa operação do erro. Talvez essa seja a grande explicação do questionamento que vai existir mundo afora sobre o arrebatamento. Né? Porque o mundo vai querer saber o que foi que aconteceu com aquele povo lá, com aquela gente. Esses que sumiram foram para onde? Foram para o planeta XYH215. Pronto, acabou. Alienígenas. Mas onde fica esse planeta? Fica numa outra galáxia. Não sei o que. Nada. O povo está na glória. Eu creio que para o verdadeiro cristão, esse negócio de vida extraterrestre não afeta nada o verdadeiro cristianismo. Não afeta. Porque a gente continua crendo em Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, único, pessoal, universal, intransferível. A gente continua crendo no Pai eterno, no grande eu sou, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como o Criador de tudo. A Bíblia permanece como está escrita. Não importa as mais diferentes teorias seculares que sejam apresentadas ou que descobertas sejam feitas. Nós, os verdadeiros cristãos, vamos continuar crendo exclusivamente na Bíblia Sagrada e pronto. Quem quer crer em outra coisa, olha, o máximo que eu posso dizer é: vocês estão no erro. Por quê? Porque a Bíblia diz para nós o seguinte, que a terra e a humanidade são únicas na criação de Deus. Mas não é possível, nesse mundo, nesse planeta, nesse universo, só existir vida na Terra. Por que não é possível? Por quê? Porque você acha que não é possível? Qual o conhecimento que nós temos sobre esse universo? Não é possível por quê? É possível sim. Deus escolheu o planeta Terra, que tem como satélite a Lua, para colocar vida. O único planeta. Mas já descobriram que teve água. E daí? E daí? Não muda nada.
continua tudo do jeitinho que está. Deus criou a terra, as pessoas precisam ler a Bíblia. Deus criou a terra, irmão, irmã em Cristo, antes de criar o sol. Não criou o sol, a lua e as estrelas, depois criou a terra. Não, Deus criou a terra primeiro. Leia Gênesis 1. Não leia. Não, mas não. Como não? Vai lá e leia Gênesis 1. Deus criou a terra porque ele já tinha propósitos para a terra. Depois ele foi criar o sol. Depois ele foi criar a lua e colocou a lua para girar em volta da terra. E criou as estrelas depois de criar a terra. É só você ler Gênesis 1. É claro, é certo. Ninguém está dizendo que não. Existem coisas estranhas nesse universo. Existem estranhas para nós, que não conhecemos, que temos um conhecimento limitado. Existem coisas inexplicáveis que acontecem? Existem, claro que existem. Mas são inexplicáveis para nós. Inexplicáveis por quê? Porque a gente não sabe como explicar aquilo. Como é que eu vou explicar aquilo? Não sei. Então são inexplicáveis. Inexplicáveis por quanto tempo? Não sei. Pode ser que hoje à tarde alguém tenha uma explicação para todas essas coisas estranhas e inexplicáveis que acontecem. Entendeu? Agora, o que a gente não precisa tomar um certo cuidado é que a gente não pode, e não há razão para isso, atribuir essas coisas estranhas e inexplicáveis, esses fenômenos, a alienígenas, a OVNIs, a ETs, porque tudo que acontece que as pessoas não conseguem explicar, é uma nave interestelar que veio. Não, peraí. Existe um engano sendo preparado. E nós não sabemos tudo desse engano. A gente sabe umas coisinhas, umas quirelazinhas. A gente sabe, né? Que está sendo preparado um dinheiro único no mundo todo. A gente sabe, isso a Bíblia está dizendo e a gente está vendo acontecer. Né? Mas são coisas pequenas. Então a gente não pode ficar atribuindo tudo isso a alienígena. Eu creio, ninguém é obrigado a concordar. É isso que eu quero deixar claro. Porque grande parte disso que eu estou falando aqui, o que não está na Bíblia, né, são conclusões bíblicas. E aí posso estar errado. Tá? Mas eu creio que há uma razão, né, para esses eventos ocorrerem. Visão de disco voador, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Há uma razão. E para mim, a razão é de origem espiritual. Ou melhor, vamos qualificar bem as coisas. Razão, exatamente. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se faz. João 1,3. Né? Então vamos denominar corretamente. Eu imagino que essas coisas têm origem espiritual, ou melhor ainda do que origem espiritual, tem uma origem demoníaca. É que quando a gente fala em demônio, as pessoas riem, né?
As pessoas riem, não acreditam que existem demônios e tal. Não adianta as pessoas trazerem uma prova disso, daquilo. Nós achamos lá um pedaço de metal, não sei o quê. Não adianta. Sabe por que não adianta? Porque não vai mudar a minha fé isso. Eu vou continuar com a fé em Cristo. A fé que Cristo perdoou os pecados. Eu vou continuar com a minha fé que quando eu morrer eu morro salvo e eu vou para a glória. Essa é a minha fé. O que a gente não pode, e a gente evita muito isso aqui, mas às vezes acontece, né? Também porque ninguém aqui é perfeito e eu não sou perfeito. Eu sempre digo que eu não sou perfeito. Se você está procurando alguém perfeito, não encoste em mim, porque eu não sou. Né? Como dizem hoje, não cole em mim, porque eu não sou perfeito. Então, o que não adianta, na verdade, é a gente ficar com discussões insensatas e absurdas sobre coisas. A gente sobre coisas que nós somos advertidos, como está aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Não adianta ficar discutindo, nós temos que trazer aquilo que a Bíblia fala do assunto. Olha, mas eu tenho algo a acrescentar aí, que ótimo, acrescente. Mas nós não vamos discutir. Né? Se nos perguntarem, nós temos que estar prontos para defender a razão da nossa fé. Por causa disso que eu trago esses assuntos aqui às vezes. Não é todo dia, não é toda semana, nem todo mês, mas eu, vez por outra, trago esses assuntos. Porque se alguém colocar a gente na parede, o que você acha desse negócio de alienígena, ET, não sei o quê? Eu tenho que defender minha fé. Defender a verdade. Né? Por causa disso que Paulo diz em 2 aos Timóteos, capítulo 2, versículo 23, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contenda, criam contenda, porque a pessoa vai continuar pensando do jeito que ela pensa, entendeu? Nada vai mudar. Se ela acha que tem extraterrestre, mas você defendeu a sua fé. Ela não falou e você ouviu e ficou com cara de pastel. Não sei o que eu falo. Né? Então é importante a gente ter consciência das coisas para defender a nossa fé. Agora, não ficar discutindo o que é isso, o que é aquilo, expor e está acabado. Não existem extraterrestres. É uma grande operação demoníaca. Senhor nosso Deus, único Pai, Pai poderoso, Pai tremendo, justo, fiel, graças e glórias nós te damos, Senhor. Continua, meu Deus querido e meu Pai amado, falando conosco sobre este assunto que é sempre atual. Né? Vez por outra, alguém diz que viu alguma coisa, que aconteceu alguma coisa, e na maioria das vezes a gente não sabe o que pensar. Né? Exatamente, Jaico, exatamente. Discutir com pessoas que são ignorantes no assunto que a gente está abordando, né, elas vão achar que elas são mais capacitadas do que a gente. Então é só colocar, expor, olha, é assim, 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 a Bíblia diz isso e eu entendo desta forma aqui. Mas tudo bem, é um direito que você tem.
Ajuda-nos, Senhor, a sermos assim simples, né? Mas corretos com a tua santa palavra. Esta é minha oração no nome santo e poderoso do Cristo Jesus. Amém.